Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre as perguntas que os japoneses me fazem quando eu digo que eu sou brasileira. Vamos começar? Vamos! Bom, a primeira pergunta que sempre fazem é que os japoneses olham pra minha cara e perguntam se eu sou estrangeira, porque pra eles eu não tenho cara de japonesa. Mas quando eu tô no Brasil, as pessoas percebem que eu sou um pouquinho asiática. Ah, é? É. Para nós japoneses, sua cara parece Estrangeira? estrangeira, né? Então, aí eles perguntam se eu sou estrangeira, aí eu falo que eu sou mestiça e tenho um pouquinho de sangue de japonês. E logo em seguida eles perguntam se é a minha mãe ou meu pai que tem descendência japonesa. Meus colegas sabem que eu casei com uma brasileira Aham. e me perguntam que é a mesma coisa. Ah, é? Por quê, que né? será, né? Não sei por quê. Eu não... Também não sei. E depois pergunta se eu tô aqui no Japão há bastante tempo. E eu digo que eu tô. Isso você fala muito bem. Eu acho que por isso. Ah, meu japonês é bom e por isso que eles... Como nativo. Não muito, né? Se eu falo japonês com você, Ah. é tempo longe. Ah, por muito tempo? Por muito tempo, eu acho seu sotaque, né? Às vezes. Mas quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, acho que Ah, é. tá. Ah, tá. Se você conversa comigo por bastante tempo, Ah, você percebe que eu tenho um sotaque estrangeiro. Mas se você conversa comigo só um pouquinho pela primeira vez, aí você acha que eu falo muito bem. É isso? isso. Ah, Como tá. nativo. você nasceu no Japão ou vim morar? Perguntam também se eu nasci aqui. Ah, é? Perguntam bastante, mas não. Eu sou caipira mesmo. E perguntam se no Brasil é calor. Uhum. Aí eu falo que é calor. Aí eles falam, mas é o ano inteiro calor. Aí eu tenho que explicar que o sul é um pouquinho mais frio e o norte um pouquinho mais quente. Eu tenho que explicar. Mas sempre perguntam isso pra mim. Eu também achava. Ah, é? Que só tinha verão? Eu só tinha verão. Não todo ano verão, mas basicamente faz calor. Ah, tá. Na maior parte do tempo. Sim. Tem lugar que faz frio. É. Eu nunca fui pro norte, mas pelo que eu ouvi falar, lá é calor o ano inteiro. E me pergunta também o que eu como. Se eu como comida brasileira ou comida japonesa. E se eu cozinho comida japonesa em casa. E o que o brasileiro come no dia a dia. Pergunta bastante isso. Isso também eu tinha Dúvida? Ah, é? O que comem os brasileiros? Você já perguntou pra algum brasileiro isso? Eu não encontrei com os brasileiros aqui no Japão muito, né? Antes de Me conhecer? conhecer você. Ah, Mas tinha dúvida. tinha? Sim. Ah. Imagem, os brasileiros comem não só, comem muito carne. Ah, sim. Comem bastante carne e isso também me perguntam bastante se comem churrasco todo dia. Isso também meus colegas me perguntam que sua esposa cozinha, o que cozinha na casa? Aí você fala o quê? Comida... Comida brasileira, comida japonesa. Daí eu tenho que explicar que não, no Brasil não come churrasco todo dia, que é só final de semana, ou quando junta a família, essas coisas. E não é todo dia. E perguntam também em qual idioma eu converso em casa. Quando eu morava com os meus pais, eu conversava em português, né? Aí agora que eu moro junto com ele, eu tenho que explicar que é japonês, mas é misturado com português, né? Maioria é japonês. Mas ultimamente eu tô esforçando mais. Pra conversar em português, né? Mas japonês é fácil pra mim. Então, sempre me perguntam isso também. E também perguntam se eu sei jogar futebol. Não sei jogar futebol. E perguntam também se eu conheço o Neymar. Porque eles ligam, Brasil, futebol, Neymar. Né? Essa é a imagem que os japoneses têm. Mas eu entendo outros japoneses que perguntam sobre você joga futebol bem ou não. Porque estereotipo, tipo... E geralmente sempre depois da pergunta do Neymar e de futebol,
os japoneses perguntam se eu sei sambar. Isso também minhas colegas me perguntam. Eles te perguntam isso? É samba ou você vai pra Carnaval? carnaval ou não sei, pra samba? E tem um festival aqui no Japão, né? Dança, os brasileiros, não sei, os japoneses Às vezes dançam tem. samba na rua, né? Às vezes tem essa comunidade de brasileiros que eles fazem evento de carnaval e tem bastante japonês que gosta, né? Também é restaurante que vamos. Tem um restaurante brasileiro que a gente vai às vezes que tem apresentação de samba, né? À noite, nas 7, 8 horas, né? Dança. E quando seus colegas perguntam pra você, você responde o quê? Não dança. Não? E eles falam o quê? Não sabia. Achei que todo mundo dança samba. Não tem muitas informações sobre o Brasil, né? Aí eu tenho que explicar também que carnaval não é um evento que tem uma vez por ano, porque muitos deles acham que carnaval assim é festa todo final de semana, tem gente na rua lá dançando, mas não é assim, aí eu tenho que explicar. Né? Teve uma vez também que quando eu era criança, o meu coleguinha da escola, que também era criança, perguntou pra mim se no Brasil as pessoas criavam macaco como se fosse cachorro, gato, assim, em casa. Sério? Aí eu falei que não. Bom, pelo menos eu não conheço ninguém que tem macaco. Deve ter, mas não é normal. Sério? Mas crianças? Não, é Acham. criança. Então. Brasil, Amazônias, macacos, animais. Samba, você futebol. tem? Vamos pro último. Aí também às vezes, não às vezes, só acho que uma ou duas pessoas me perguntaram se no Brasil também existe pessoas brancas. Porque, eu não sei, eu acho que eles veem os jogadores de futebol, que são assim mais moreninhos, né? E eles acham que todo um brasileiro é moreno ou negro. Aí eu falo, não, no Brasil tem de tudo. Tem branco, tem moreno, tem negro, tem asiático, tem ruivo. Tem que explicar. Tem que explicar, né? No Brasil todo é raça. É misturado, né? É misturado. Então, eu achei interessante que quando eu fui para o Brasil, eu senti como locais, não turista. Ah, você se sentiu como se você fosse mais uma pessoa ali. Sim. Normal. Sim, por causa do jeito que me trata, né? Outras pessoas nem eu conheço, mas... Ele falou outro dia que no Brasil, como tem muito asiático, tem gente de todo tipo, que as pessoas olham pra ele e não acham que ele é um estrangeiro, que acham que ele é só mais uma pessoa brasileira, né? Interessante. É bom, gostoso assim, É não é? gostoso, né? Porque aqui no Japão, mesmo que eu tô aqui faz muitos, muitos anos, mais da metade da minha vida, não importa quanto tempo eu tô aqui, eu sou sempre uma estrangeira, sempre vista como uma estrangeira. E o próximo é, sempre que eu falo que eu sou do Brasil, as pessoas perguntam se eu falo espanhol. Aí tem que explicar que não, no Brasil não falo espanhol, no Brasil fala português. Aí eles ficam assustados, mas por que português? As poucas japoneses Sabem? perguntam também. A mim também, né? Perguntam pra mim também. Eu casei com uma brasileira e então, você fala em espanhol em casa? Não é espanhol, é português. Você explica então. Eu explico, né? E daí logo em seguida perguntam se o português do Brasil é diferente do português de Portugal. Aí, é que eu não sei muito bem como é o português de Portugal, mas pelo pouco que eu já ouvi, é um pouquinho diferente. Então daí eu falo, é um pouco diferente. É diferente pra mim, é muito diferente. Pra você é diferente? É a primeira vez que eu escutei português de Portugal e não entendi nada. É. Mas por quê? Tipo, jeito de falar é muito diferente. Eu acostumei de ouvir português do Brasil. Então, eu fiquei estranho. Aqui não tem muitas informações sobre o Brasil, né? Se você não tentar pesquisar na internet, né? Na televisão sempre saem coisas de carnaval, Amazonas, praia. Aqui os japoneses só sabem o que tá na televisão mesmo, né? Então é praia, carnaval, samba e notícia ruim.
Na internet tem bastante informação em japonês, né? É, Mas na televisão mesmo não muito, né? não muito, eu acho. Então é isso, gente. Tchau! Tchau!